galera, bem-vindo ao podcast do Pulse Jovens. E 2024 começou, várias novidades vêm por aí, inclusive aqui no podcast, né? Então hoje é o nosso primeiro episódio e a gente está gravando aqui diretamente dos nossos estúdios aqui no Corporate, no prédio bem alto, né? E eu tô aqui hoje acompanhado com a Melanie Felipe, muito prazer, né, pra quem não me conhece. E eu tô aqui acompanhado de caras sensacionais. Por favor, se apresentem, galera. Cara, eu fiquei até sem graça com isso aí. Caras sensacionais. Quem que a galera tá esperando? Tim Keller. Aí tem Lucas e... Nietzsche. Lucas e Nietzsche aqui nessa mesa. Vocês são sensacionais. É a amizade, né? A amizade é maior do que o currículo. É a comunhão. Nossa, mano, aí você foi bem demais. Porque hoje, então, pra gente ser direto, né, cara? Vamos lá. Vocês estão bem? Tá tudo certo? Tudo certo, graças a Deus, em ordem. Bom, tá tudo certo com vocês. Então, cara, minha vida tá uma loucura esses dias. Nasceram minhas filhas, gente, sério. Pra quem não sabe, depois eu vou lá nas minhas redes sociais falar mais notícias sobre isso. Mas eu tô muito feliz de estar aqui hoje pra gente bater esse papo nesse primeiro episódio. E o tema... Ô, Nietzsche, você lembra qual é o tema de hoje que a gente vai conversar? Comunhão e comunidade. Nossa, cara, você tá afiado. Parece até que você fez o roteiro, mano. Só parece. Bom, cara, sério. Lucas, vamos lá. Cara, esse assunto é muito bom. E eu acho que a gente podia falar muita coisa, muito tempo aqui sobre isso, né? Mas para começar, assim, né? Eu queria, cara, que a gente desse um panorama, assim, sobre isso, porque a gente quer tratar esse assunto biblicamente, correto? Cara, eu acho que eu sempre tenho falado isso, né? Que a Bíblia, ela é uma direção e a gente precisa entender essa direção a partir da Bíblia. Então eu acho que ela trata de muitos assuntos e comunhão e comunidade é um dos assuntos que a Bíblia trata, né? Isso tem tudo a ver com a igreja, isso tem tudo a ver com o que a gente vive, com o Pulse Jovens, né? Então é muito importante que a gente pare e reflita sobre esse tema, que também é tema dos nossos pequenos grupos. E comunhão e comunidade está muito presente na Bíblia, né? A gente vê ali o nascimento da igreja primitiva e toda aquela galera ali, depois da descida do Espírito Santo. E eles fazem parte ali de uma comunidade, né? Uma comunidade que contribui um com o outro, uma comunidade que cuida. Então isso tem tudo a ver com a gente, Igreja Red, Pulse Jovens. Até porque eu gosto muito de pensar em comunidade a partir de quem Deus é, né? Mas eu acho que isso a gente pode deixar um pouquinho para frente, que para mim é o clímax de tudo isso, é olhar para Deus, é encontrar em Deus uma comunidade e perceber que nós podemos ser como Deus nos criou para ser, a sua imagem e semelhança. Inclusive, a gente está falando disso porque a Red como um todo tem mergulhado nesse assunto, né? A gente está trazendo o livro aqui, ó, Creating Community, de Bill Willits and Ed Staley. E para quem não sabe, o nosso podcast é bilíngue, né? Bilíngue. Se você é americano... Very well. A gente só sabe falar só isso. O resto a gente se vira. Mas esse livro, então, está permeando toda a nossa igreja, né? E eu acho que esse movimento, para mim, ele faz muito sentido, porque é isso, justamente a comunidade caminhando em comunhão, né? Tipo, trabalhando o mesmo material, estudando sobre isso, se aprofundando sobre isso, e sendo desafiado sobre isso, né? Porque comunhão é um desafio para nós, né? Como igreja, como pessoas, nos relacionamentos a gente vai encontrar vários desafios para superar. Agora, a palavra, né? Eu quero entender um pouco mais disso aqui, vendo o nosso roteiro que a gente pensou, sobre essa palavra, né? Ela vem do grego, que significa, né, koinonia, significa comunhão. Nietzsche, traz um pouco para a gente esclarece para a gente um pouco sobre isso, para a gente ir lá do começo mesmo, desde a palavra, o que ela significa e a Bíblia usando ela e tudo mais. A Bíblia ela vai trazer essa palavra 20 vezes, né, no Novo Testamento, e basicamente é a comunhão bíblica, é a comunhão nos mesmos princípios e valores, assim, e isso acho que fica bem claro ali em Atos 2:42, que estavam na comunhão dos apóstolos, então eles compartilhavam mesmo de todas as decisões, de tudo aquilo que eles iam viver como igreja, como comunidade, então eles iam viver aquilo verdadeiramente, e isso é muito bacana porque o próprio Jesus ensinou isso, né? Jesus não foi uma pessoa isolada, né? A gente vai tratar isso mais para frente, né, dentro do capítulo. Mas Jesus, ele buscava comunhão com os seus discípulos, então os discípulos continuaram com esse ministério. Então, essa palavra, ela traz, né, essa questão de comunhão mesmo. E interessante que
o maior momento assim dessa comunhão como igreja é a ceia, né? Onde a gente relembra do sacrifício de Jesus, de tudo aquilo que Jesus fez por nós e temos a esperança que ele vai retornar um dia. Beleza, vamos por partes então aqui agora, que eu quero pegar algumas coisas que você falou aí. Primeiro, você falou que a Bíblia usa essa palavra 20 vezes, Isso. correto? Ali no Novo Testamento, Isso. né? Ou seja, cara, uma recorrência dessa, e o Lucas vai me ajudar nisso, né? Significa que a Bíblia, então, trata muito sobre esse assunto. Dá uma importância muito grande, né? E você vê que ela é usada 20 vezes no decorrer do Evangelho, do Novo Testamento, né? Não apenas nos Evangelhos, mas nas cartas, tipo, tá permeado no Novo Testamento, né, dessa palavra. Então, assim, Lucas, você acha que é importante ou não? Acho que é um conceito que Deus traz para a igreja como importante ou não, né? Cara, eu acho que é fundamental, assim, o que o Nietzsche falou faz muito sentido, e eu queria que a gente conversasse um pouquinho a respeito disso também. Ele falou muito de estar baseado nos mesmos princípios e valores, né? E aí, talvez, quem está nos ouvindo aí, quem está nos vendo, deva estar pensando, então quer dizer que eu preciso pensar igual o Felipe? Preciso pensar igual o Nietzsche? Então, para a gente, talvez, desviar um pouco o assunto aqui, uma dúvida que me surgiu. Então, quer dizer que na comunhão, né, a Bíblia vai tratar a comunhão dos santos, né, a teologia reformada ela fala muito a respeito disso, a comunhão dos separados por Deus. Quer dizer, então, que os separados por Deus, eles precisam pensar e ser de forma iguais? E aí? Cara, eu tenho certeza que não. Porque, exatamente, por exemplo, o Nietzsche falou de Atos 2:42, né? E tinha tudo em comum e tal. Mas você vê que o propósito era comum, né? A fé era comum, a fé no mesmo Jesus. E isso era o ponto em comum. Existia um ponto em comum, com certeza. Agora, em relação à ideologia, ao pensamento, à filosofia, Ao time de futebol. ao time de futebol, a forma disso, daquilo, o jeito do louvor, o jeito. Mano, isso aí. Existe o conceito da multiforme graça de Deus, né? Que, claro, a gente está falando aqui, vamos falar de igreja, por exemplo, né? Você está falando de vários estilos, modelos de igreja. Igreja reformada, hoje mudou, né? Agora é reformodinha, né? As igrejas. Ou então igreja do véu, igreja da parede preta. Igreja, mano, pode ser de qualquer tipo, de qualquer jeito, luz assim, assado, desde que a teologia seja boa, de que a teologia seja cristocêntrica. Uma igreja com um único fundamento que é Jesus, na palavra de Deus, o Jesus revelado na palavra de Deus. Não o Jesus que, eu acho que esse é o Jesus. Boa. Eu acho que, para minha fé, o que faz sentido, Jesus é assim, assado. Não, não, não. Isso aí, então, é qualquer outra coisa menos a igreja que segue a Jesus Cristo. Entende? Então, tipo, aí você falou, então tem que pensar igual? Não, não tem que pensar igual. A gente difere em várias coisas. Por exemplo, eu vi com uma camisa muito ruim, o Lucas tá bem vestido. Tipo, então a gente pensa diferente, várias coisas, tudo mais. Agora, existe um ponto central, um ponto em comum. Aí é o que a gente está falando, que a Bíblia traz essa recorrência, né, da palavra comunhão, koinonia, porque existe um ponto em comum, existe um princípio, um propósito ali que é a fé em Jesus. Né? Paulo vai deixar isso muito claro, que a nossa fé é em Jesus, e se ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, o que nos une é a nossa fé em Jesus, e nesse Jesus que a Bíblia revela. Né? Então, e lembrando também que era em direção com o Espírito Santo, né? Então, a gente não faz nada sem a direção do próprio Espírito Santo. Então, estava em comunhão baseado nos ensinos de Cristo e junto com o Espírito Santo os guiando. E o Felipe lembrou muito bem desse versículo, mas eu lembrei de outro aqui que em Hebreus fala que há uma só fé, um só batismo e um só Deus. Então, eles estavam com uma comunhão saudável, né? Então, eles tinham uma comunidade saudável ali por andar muito perto de Jesus e tudo mais. E isso eles conseguiram levar essa comunidade saudável por um bom tempo. Então, eu entendo que por mais que às vezes as opiniões possam divergir, ainda mais porque tinha gregos, judeus e os gentios, né, foram incluídos nisso depois também, no caso dos gregos e afins. Então, mas essa questão de ter a fé em Jesus de olho, você olhar para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, você consegue ter essa comunidade, essa comunhão, essa perseverança, enfim, mas... Eu acho que isso tem tudo a ver também. Bom, se
eu fosse resumir isso para a minha vida, para que eu entendesse isso todos os dias, talvez eu falaria que o que vocês estão dizendo é, no fundamento, que é Jesus, nós somos comuns. Então ali é inegociável. É Cristo, é a fé em Jesus que morreu, ressuscitou em nosso lugar. Ele é Deus. Então, no que a gente está dizendo que é fundamento, que é essencial, né, que é essência, a gente não pode discordar. Porque a igreja está fundamentada nisso. A comunhão, a comunidade está fundamentada nisso. Agora, no que a gente coloca à margem dessas coisas, ainda que aponte para Cristo, então a teologia aponta para Cristo, o casamento aponta para Cristo, algumas ideologias vão apontar para Cristo, outras não. E isso a gente pode ser diferente, porque não é fundamental. Então, talvez se fosse resumir tudo que a gente está conversando, é isso. O que é fundamental é em comum, o que não é fundamental, a gente tem o direito e a oportunidade de divergir, né? Boa. E isso não nos deixa menos igreja. E eu acho que é isso que a Bíblia enfatiza tanto, essa questão da comunhão com esse firme fundamento que é Jesus, o Jesus revelado na Bíblia e não nada além da Bíblia, né? Agora, o ponto é esse, a gente está citando o texto de Atos 2:42 e ele é muito lindo, ele começa maravilhoso. A Bíblia, né, mostra que a igreja primitiva começou linda, todo mundo, né, se dividindo ali, vendia suas posses, tudo em comum, tal. Mas tem um racha depois, gigante, com essa briga feia, e as pessoas às vezes falam assim, a gente tinha que ser igual a igreja primitiva e tudo mais. Deus o livre, porque, tipo, tem que acabar em racha então, nossa igreja? Não, mano. Então, tipo assim, vamos olhar para cá, pro texto de Atos, e aprender da igreja primitiva que existia um princípio. E enquanto eles estavam fiéis a esse princípio, as coisas estavam acontecendo bem, tudo estava sendo dividido em comum ali, ninguém tinha necessidade e tudo mais. Agora, começou depois, eu acho que é ser colocado mais ênfase, ao invés de ênfase no fundamento principal, começou a ser colocado ênfase nas preferências, né? A gente sempre fala isso, né? Que a essência a gente não pode abrir mão. Mas a forma a gente vai ajustando. Mas só que quando tem várias formas, aí eu acho que começa a confusão. E eu acho que é esse o nosso grande pecado como igreja, né, cara? Tipo, falando de nós agora como juventude mesmo também, assim, né? Cara, eu acho que ainda entre nós, mesmo a galera da mesma faixa etária e tal, mano, tem muita divisão entre nós, assim, por causa das preferências, por causa do ego. Tipo. Então, mas aí eu acho, eu concordo plenamente com o que você falou, e eu acho que isso, sendo duro nas palavras mesmo, isso vai beirar uma idolatria, porque a gente deixa de adorar o Criador e passa a adorar as coisas que foram criadas. Então, mais vale a minha preferência do que a minha crença em Deus. Mais vale o que eu acho, as minhas opiniões, ou a opinião do meu grupo, do que o firme fundamento de Jesus Cristo. Então a gente inverte os valores, né? E a idolatria, ela não tem nada a ver com comunidade e comunhão. Eu acho que é por esse caminho, assim. A idolatria joga contra isso, né? Porque se a gente está falando que Deus é o único Senhor e Salvador da nossa vida, no momento que a gente tem idolatria nesse sentido, às vezes invisível até, a gente tirou Deus do lugar dele na nossa vida, né? Ou a gente acha que tirou. E isso começa a causar os problemas nesse sentido, de falta de comunhão, porque aí eu olho para o outro e falo assim, mano, mas por que a ideia do outro tem que sobressair a minha ideia? Entendeu? E aí, mano, é conflito. E a gente vive num mundo dizendo assim, você tem todo o direito como qualquer outro. E a sua opinião tem que ser ouvida e colocada como qualquer outro. E você não pode se diminuir, nem ninguém diminuir você e tal. E aí começa a confusão. Porque o evangelho nos chama para abrir mão do eu. Tipo assim, acho que a galera esqueceu isso, né? Tipo, do negue-se a si mesmo. Filipenses vai falar muito isso também. Tem a mesma atitude em vocês que teve Cristo Jesus, né? Tipo assim, esvaziar-se. O evangelho nos chama para isso, esvaziar de si mesmo, né? Mas a gente não consegue fazer isso, né, mano? Tipo, e outra, às vezes é invisível, são coisas que são pequenas, às vezes, mas estão ali, não é? E vão minando o nosso relacionamento com as pessoas que a gente diz que ama, da nossa igreja. Porque é fácil dizer assim, eu amo quem concorda comigo. Mas e quem pensa diferente? E quem, né? Tipo, como que a gente lida com essa tensão? O próprio Jesus já falou, né? Amar quem? Os semelhantes? Exatamente. Não, amar os inimigos, né? Por que ele dá essa ênfase aos inimigos? Porque os semelhantes, talvez a gente siga o curso natural da vida de amar. Então é muito fácil amar o Felipe, o Nietzsche, que tá
todo dia, vai comer Realmente é mais McDonald's, difícil. Um pouco. vai comer McDonald's junto, assistir um jogo, aquela coisa toda. Agora, se amar uma pessoa que votou no candidato diferente de você, Mano, aí Cara. eu vou até sair do aí a galera, né, assusta, né? É. Então, a comunidade, a comunhão, ela também se dá no diferente. Existe diversidade dentro da comunhão, comunidade, né? No que é periférico, não no que é fundamental, para que fique muito claro. E o Felipe levantou uns pontos bem interessantes, principalmente essa questão de idolatria e tudo mais. Questão de isolamento, né? Quando você começa a ver muita diferença e não concordar, você começa a se isolar porque você acha que você é a pessoa certa e você começa a se isolar até de Deus. Isso é um perigo, né? Para a comunidade, para as pessoas que estão à sua volta também. E enquanto isso, Deus nos chama para perto, né? Deus nos chama para viver uma vida em comum, em comunhão, em comunidade. E aí eu vou levantar outro ponto, que é assim, de novo, olhando para Atos 2:42. Se alguém lá na igreja primitiva vendeu suas posses e entregou o dinheiro para ser distribuído, é porque também tinha alguém com necessidade. Tinha alguém com dificuldades e problemas. E aí é uma questão pessoal minha agora que eu quero expor aqui, que, cara, o que eu tenho aprendido nesses últimos dias em relação a comunhão e comunidade tem sido um absurdo, sobrenatural. Por quê? Minhas filhas nasceram prematuras, de 28 semanas, alguns dias atrás agora. E a gente planejava várias coisas ainda acontecerem antes delas nascerem. E várias coisas então saíram do nosso plano, porque a gente pensou, eu tenho que fazer isso, não, mas tem tempo ainda, a gente consegue fazer e tal, não sei o quê. Tem aquilo, a Carol ia trabalhar mais quase 2 meses, então ia ter renda da Carol por mais 2 meses, agora não tem. Então, tipo assim, cara, ok, aconteceu isso. E nesse ponto a gente tem experimentado o que tem sido a força, sabe? Uma das formas que Deus manifesta o seu poder através da comunhão da comunidade. Porque as pessoas se juntaram para ajudar a gente, cara. E aí uns fizeram um grupo lá, não, a gente vai ir lá na casa de vocês, limpar o que precisa limpar, porque vocês estão tendo rotina de hospital agora todo dia, não sei o quê. Cara, meu Deus, eu fiquei assim, gente, eu fiquei constrangido, com tanto amor, com tanta graça, sabe? Só que aí entra um ponto, mano, as meninas foram lá em casa e tava sujo. Então, tipo assim, se chega na casa de alguém e você vê a casa suja, você fala assim, essa pessoa não limpa a casa e tal. Ok. Elas foram lá, lavaram minha roupa. As meninas pegaram, mano, dobraram minhas cuecas furadas, velho. Você tá ligado? E aí eu falei assim, eu tenho 2 alternativas aqui. Ou eu penso assim, cara, estão invadindo minha privacidade. Ou eu penso assim, mano, que Deus, sabe? Que Deus cuidadoso nos detalhes para me fazer experimentar algo tão poderoso através da comunhão da comunidade, sabe? Então, assim, eu aprendi uma frase que é: quando você se torna vulnerável na comunidade, você é abençoado. E isso marcou minha vida, porque a gente não quer ser vulnerável. Ninguém quer mostrar fraqueza de dizer assim, cara, eu preciso da comunidade, eu preciso de ajuda, eu preciso disso, daquilo. Todo mundo quer pagar de, não, eu tô bem, eu dou conta de tudo e tal. E não, cara. Deus deu essa bênção da comunidade e essa comunhão, justamente uma das coisas é isso, cara, pra gente se ajudar. Pra gente ter essa comunhão, de fato. Comunhão é isso, cara. Você olhar para quem tá do seu lado e às vezes a pessoa vai estar necessitada e você tá ali para suprir uma necessidade da pessoa. Então, eu aprendi que a gente se deixar também, se tornar ser vulnerável, a gente é abençoado. Tiago fala isso, entre linhas, né? Quando ele fala assim, orem uns pelos outros. Por que orem uns pelos outros? Intercedam uns pelos outros, né? Porque todo mundo tem que ser vulnerável, entendeu? Tipo, a gente precisa abrir o nosso coração e dizer, cara, hoje o que tá pegando pra mim é, realmente, talvez eu tenha uma idolatria, porque, mano, agora o negócio tá diferente e eu não concordo muito, não tô afim e tal, acho que antes era melhor, não sei o que, mano. Isso é o seu coração, talvez desalinhado, dizendo assim, olha, você tá dando mais voz pro seu eu do que pro que Deus tá falando com você através da comunidade. Então, isso é outro ponto também, que eu experimentei na pedra igual. Né? E o seu relato aí, eu lembro muito de Estevão, né? Porque Estevão foi levantado como uma das peças da igreja para ajudar as viúvas, né? Para entregar, entre aspas, entregar a cesta básica naquela época, assim. Então, é algo que o Evangelho nos ensina, que a gente não vê que só tá nas palavras, não tá só nos textos, né? Não tá só ali no livro.
tá na nossa realidade, tá na prática mesmo da gente vivenciar o amor de Deus através das pessoas. Então a gente tem que nos deixar permitir nesse modo, assim, e não achar, isso aconteceu, isso aqui é só uma narrativa bíblica. Não, isso acontece hoje em dia e muito mais perto daquilo que a gente imagina. Cara, deixa eu levantar outra polêmica. Bora. Vamos lá. O cara das polêmicas. Você falou da questão, né, da gente ouvir a comunidade, né, se tornar vulnerável diante disso. Só que eu tenho medo das pessoas confundirem algumas coisas, assim. E onde eu tô querendo chegar? A voz do povo é a voz de Deus? Nossa, isso aí, mano. Esse E aí, ditado é perigoso. Como que a gente vai Todos saber... são filhos de Deus. Como que a gente vai saber se a comunidade de fato está nos levando a ter um relacionamento recente com Jesus ou se está simplesmente reverberando uma adoração ao ídolo, assim. E aí? Mano, perfeito, cara. Eu acho que aí que tá. Quando Jesus falou muito claro lá no Sermão do Monte, assim, né? Que ele era o firme fundamento. Então, a gente, ali no capítulo 6 e 7, vai falando muito sobre isso. No 7 ainda deixa claro, olha, você precisa construir a sua casa sobre a rocha. Ou seja, ele está deixando claro que existe um fundamento. E alguns princípios norteadores desse fundamento, né? Que realmente solidificam a nossa fé. E esses são os critérios que nos ajudam a validar quando a comunidade, né, traz alguma coisa para nós. Quando algo acontece, a gente entende que, opa, isso é a voz de Deus ou não. Agora, se eu não conheço esses princípios, se eu não sou bom de Bíblia, velho, aí sim. Aí a voz do povo vira a voz de Deus e qualquer coisa que se diga, eu vou aceitar. Ou então eu tive um sonho, Lucas. Eu tive um sonho, sonhei por você e você estava caindo daqui de cima, mas lá embaixo um anjo te pegava e era uma bênção. Se joga. Nunca mais eu ia subir de elevador, né? Você entendeu? Então, tipo assim, eu acho que esse ponto é um alerta mesmo, assim, né? Pra gente olhar pro nosso coração e falar assim, o que é o meu fundamento da fé? Né? Tipo, o que norteia as minhas decisões, né? Tipo, o que eu creio, né? Isso me faz lembrar muito Jesus sendo batizado, recebendo o Espírito Santo. É engraçado de falar que Jesus recebe o Espírito Santo. Pois é. Mas ali no batismo com João Batista, logo depois ele é levado para o deserto, e aí ele tem ali um diálogo com o diabo, né? E aí é legal porque Jesus sempre ele se defende ou ele contra-argumenta a partir da palavra. Então, a nossa vida em comunidade também tem tudo a ver com a Bíblia, né? Tem tudo a ver com a Bíblia. E isso precisa também nos motivar a um relacionamento pessoal com Jesus. Que não quer dizer, um relacionamento pessoal com Jesus não quer dizer um afastamento da comunidade. Mas muito pelo contrário. O que eu aprendo com Cristo, de fato, fundamentado em Cristo, eu preciso também abençoar a comunidade. Da mesma forma que a comunidade me abençoa a partir de Cristo. Então, se existe uma voz da comunidade, eu examino aquilo, não está em Cristo, desconfie. Desconfie da comunidade, desconfie do seu grupo, desconfie das pessoas que estão ao seu redor. Então, é o que Jesus fez, né? Como que eu posso combater o mal, combater uma voz duvidosa, é a partir da palavra de Deus. Então, a gente precisa, além de estar na comunidade, estar fundamentado na palavra de Deus. Acho que tem tudo a ver também isso. E a palavra de Deus exatamente tem esse ponto central, né? Que a comunidade existe por causa da palavra de Deus. Então, assim, a gente se reúne em torno da palavra de Deus, em torno da Bíblia, em torno do que ela nos ensina, nos explica, né? E não em torno do que eu prefiro. Porque se for em torno do que eu prefiro, tá fadado a morrer. Em algum momento vai ter, tipo, não, mas agora eu não prefiro mais isso, prefiro isso e aquilo outro. Aí começa a dividir. Agora, enquanto o nosso ponto central for a palavra de Deus, essa comunidade vai experimentar da comunhão pelo vínculo da paz, do Espírito, que é o que Efésios vai falar, né? Façam todo o esforço para manter-se unidos pelo vínculo da paz do Espírito de Deus. Então, para mim é muito claro isso, você tocou nesse ponto, né? Tipo, como, cara, a palavra de Deus é incrível. Então a gente tem que submeter tudo à palavra de Deus, o que falam com a gente, tá? Nietzsche, você já teve alguma experiência assim, mano, de receber uma profetada, por exemplo, sei lá? Eu já vi muito, né, dentro da minha caminhada cristã, inúmeras vezes de
de ver, assim, ouvir, mas diretamente comigo não. Por justamente quando eu me converti, eu busquei mesmo a palavra de Deus, eu busquei realmente conhecer o que Deus queria para minha vida e nesses momentos, assim, eu sempre tive muito temor, assim, com aquilo que eu ia falar, quando ia orar por alguém, assim, para justamente não poder acabar com a vida de uma pessoa como eu via acabar. Por exemplo, uma pessoa que foi orar por uma outra e falou, não, Deus vai te dar um emprego novo, pode ser da onde você tá, não sei o que tem, Nossa. e ele não conseguiu um emprego, sabe? E Deus. coisas assim. Então, observando aquilo, eu falei, nossa, isso é muito perigoso, né? Então, acho que é Billy Graham que falou que a palavra de Deus é uma bússola para nós, né? Então, a gente precisa realmente conhecer a palavra de Deus e analisar a comunidade, né? E o que acontece com os jovens, por exemplo, é que muitas vezes ele muda de cidade por conta de uma universidade e não acha, né, uma comunidade e acaba largando, deixando a fé, apostatando, talvez. Então, por isso a gente tem que sempre estar firmado a nossa vida com Deus, porque a gente também não pode depender somente, por exemplo, de uma comunidade, porque se a comunidade não for boa ou se dividir, né, como aconteceu depois, a gente acaba deixando esse Deus de lado. Isso não pode acontecer. Cara, talvez é uma dica, assim, para quem está nos vendo. A gente está comunicando com jovens, né? Muitos universitários, alguns no mercado de trabalho, mas talvez uma dica, né? Eu também passei por um período da minha vida, eu fui para a Universidade Federal, né? E a gente sabe que é um mundo à parte, mano. Você consegue fazer tudo que você não fez na vida estando na universidade, porque você está longe dos seus pais, você está longe das pessoas que te criou, você está longe de tudo. Então, existe possibilidades diversas ali. Só que talvez você é um cristão, é um discípulo de Cristo, e você quer se manter firme, né? E a pergunta é, cara, mas e aí, o que eu faço? A gente atende jovens universitários que passam, mano, mas e o que eu faço para manter firme, velho? Todo dia é uma tentação, é uma festa para ir, enfim, o que eu preciso fazer, assim? E talvez uma das dicas mais preciosas que eu daria para um jovem que está passando por esse dilema é se mantenha na comunidade. Ah, então quer dizer que eu tenho que manter na igreja que eu cresci? Não, procura uma comunidade lá que vai te fortalecer, que vai te apontar para Cristo, que vai te mostrar a palavra, que vai orar com você e que vai ser parceiro de fé, né? E irmão mesmo em Cristo. Eu acho que isso é fundamental para que a nossa fé seja mantida em Cristo Jesus. Eu acho que é fundamental. É porque quando a gente é influenciado a nossa volta e a gente não está firmado, a gente acaba nos deixando influenciar de tal maneira que a gente larga, deixa para trás mesmo. Olha para trás, como Jesus disse, não, a gente não pode lançar a mão do nosso arado, mas muitas vezes a gente começa a olhar tanto para trás, assim, de tanto influenciado e algo tanto negativo, por exemplo, assim, sobre a fé e tudo mais. E o jovem, hoje em dia, ele é muito confrontado, né? Dentro da universidade, dentro do trabalho, dentro do seu ambiente ao redor ali. E se ele realmente não conhece a palavra e não tem uma comunidade firme em sua essência, como a gente comentou no início, está fadado ao fracasso, assim. Mano, aí você tocou num ponto que eu lembrei da minha mãe falando pra mim, tipo, essa questão de influência, tá ligado? Minha mãe falava assim muito, meu filho, cuida pra você não ser influenciado, você vai ser influenciado de qualquer forma e tal. E eu falava, mãe, jamais, eu tenho minha vida, minha cabeça, o que você acha que vão fazer eu pensar diferente ou agir diferente, tá? Meus amigos, tá? Meu filho, cuida. E ela falava, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, tu vai ser influenciado, não sei o que. Mano, eu só dava um traço na escola, velho, sério. Só os maconheiros, os caras da barra pesada, assim, tal. E eram meus amigos, porque aí, cara, a estratégia também. Eu pensava assim, mano, eu era o menor da turma sempre, o mais fraquinho e tal, braço torto e tudo mais. Ô, Nietzsche, por que você tá rindo, velho? O bicho deu uma na minha cara aqui, mano. Tudo bem, mano. Eu lembrei dessa história. A gente tá em comunhão aqui. Eu lembrei dessa história. Mas aí, cara, o que eu fazia, mano? Mano, vou me juntar com os caras mais fortes da turma, tá ligado? Os caras que são mais ali, que ninguém vai mexer. E se alguém mexer comigo, eu falo, sou amigo do fulano. E aí, já que eu não consigo, alguém consegue. Lógico, aí eu me livrava, entendeu? Então eu fazia muito isso. Só que
Aí eu lembrava da minha mãe falando assim, lembra, né? Meu filho, você vai ser influenciado e tal. E eu ficava indignado com isso. Mas hoje eu vejo, mano, o quanto é verdade. Porque os jovens, tipo assim, a gente é muito influenciado, mano, muito influenciado. Ainda mais na cultura de hoje, no mundo de hoje, tecnológico e tudo mais. A gente pode pensar que não, mas sim, velho. Sim, uma hora ou outra a gente vai cair na real de que a gente é influenciado. E existe muitos e muitos estudos também falando sobre isso, questão sociológica, né? Do negócio, de que você está inserido num contexto e dentro desse contexto você é influenciado pelas 5 pessoas mais próximas de você. Isso é estudo, né? Científico e tudo mais. Então, quem são essas 5 pessoas mais próximas que você está colocando perto de você, né? São pessoas, tipo assim, os meus melhores amigos, os caras que eu abro o coração, que eu divido as coisas, que eu faço as coisas junto, são os caras que têm a mesma fé que eu, ou são, tipo assim, meu melhor amigo é da faculdade lá, e o cara é, sei lá, de outra religião pagã, o cara tem os seus valores que não estão nem aí para o que Deus diz e tudo mais, né? Então, assim, cara, por mais que eu diga, não, ele é meu amigo e tal, mas a gente consegue separar muito bem as coisas e tal. Mas, sinceramente, se vale uma dica, e aí eu não sei se vocês vão concordar com isso, mano, seu melhor amigo tem que ser crente, mano. Seu melhor amigo tem que ser alguém da mesma fé que você. Você pode ter amigos não cristãos para alcançá-los, óbvio, deve. Você tem que também se relacionar com pessoas que precisam ser alcançadas por Jesus, que precisam ser alcançadas pela mensagem que é a sua vida e daquilo que você aprendeu da Bíblia e aprende e tem que falar para as pessoas. Né? Mas, em relação a você proteger o seu coração, proteger a sua fé, meu amigo, se você não tiver amigos que te ajudem com isso, com certeza a sua fé também está indo num caminho muito perigoso. Onde daqui a, sei lá, o tempo que você passar na faculdade ou depois, mano, sua fé vai esfriando, você vai se afastando. Vocês concordam comigo? Sim, eu acho que os amigos, eles formam a nossa comunidade, né? Nós estamos falando de comunhão, às vezes a gente pensa na comunidade de comunhão somente através da igreja local, né? E, Exato. e não tem a ver só sobre isso, tem muito a ver sobre isso. Inclusive é o tema que a gente trata nos PGs, porque o PG é um lugar de comunidade de comunhão. Mas também, talvez você tenha um amigo longe, que você troca ideia todo dia, que te aconselha, que te mostra o caminho a ser seguido. Ele também é comunidade e comunhão ao lado de você. Por isso que eu acho que faz sentido essa dica, talvez, né? Tipo, tenha um melhor amigo, um cristão, caso você seja cristão. Porque é a pessoa que vai se relacionar com Jesus e te levar também a se relacionar com Jesus. Isso tem tudo a ver também no que diz respeito a relacionamentos mais intensos, né? Casamento, namoro, noivado. Eu acho que às vezes a gente fala muito sobre julgo desigual, né? Nem sei porque que eu estou entrando nisso aqui agora, mas tem a ver. É o Espírito Santo. Mas tem a ver. Mas tem a ver com a comunidade, né? O seu namorado, o seu cônjuge, o seu noivo, ele é também comunidade. Então, qual comunidade você está escolhendo se inserir, né? Eu acho que essa é a pergunta que fica também. É porque a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes a gente vai, por exemplo, buscar um conselho de um amigo que não é cristão. Ele vai sempre falar aquelas duas coisas. Busque sua felicidade, seja feliz, ou segue seu coração, né? E eu lembro que eu passei por uma fase de vida onde eu tinha perdido alguns amigos assim da igreja porque eles saíram mesmo, então eu não tinha mais pessoas da mesma idade assim no momento ali. E eu convivia com pessoas 9 horas por dia dentro. E tinha umas pessoas que tinham contato com o evangelho, outras nem tanto. Mas eu não tinha maturidade para saber separar os assuntos. E como às vezes a gente comentava, conversava de qualquer coisa, eu sempre soltava alguma coisa da minha vida, aquilo que eu tava passando. E eles, não, faz isso, faz aquilo. Então, às vezes eu não conseguia resolver mais as minhas coisas sem pedir a opinião deles, por exemplo. Então, pô, que mensagem que eu mando aqui, não sei o que tem. Então, eu percebi que eu comecei a ficar refém daquelas pessoas. E muitas vezes eu comecei a... mas será que eu tô fazendo aquilo que a Bíblia me chama para fazer? Então, mas isso demorou um tempo para acontecer na minha vida. Então, a gente tem esse grupo menor, né? Jesus tinha esse grupo menor, né? Às vezes ele chamava só Pedro, Tiago e João. Então, ele tinha esses outros grupos dentro dos 12 para ele compartilhar as coisas. Então, nós também podemos ter, né, pessoas com... eu fui falando de 5 pessoas, as 3, 4, seja, mas que pessoas que realmente
te falem a verdade e te levem para os pés da cruz mesmo. Olha, isso tá errado, você precisa se converter, ou você precisa se arrepender e tudo mais, né? Que continua vivendo essa vida. Principalmente nessa área aí de relacionamento, que você falou, de namoro e tudo mais, porque ou área que o coração engana, viu? Olha, eu vou te falar que as pessoas olham e falam assim, meu Deus, aquela menina tal, é de Deus. Sim, mó Maria Piriguete e tudo mais, e, né? E, só que assim, aí de novo você entra na questão de idolatria, né? O cara que tá, tipo assim, olhando mais para essas... Eu sempre falo isso, né? Que a oportunidade nunca pode ser maior do que o princípio. Então, tipo assim, pô, tem a oportunidade de namorar uma pessoa que é igual. Mas fere o meu princípio de não ter entrado num relacionamento de jogo desigual. Ah, mano, Dani, se eu vou entrar no relacionamento... Vou sim, converter porque a pessoa. A oportunidade é boa, a pessoa Namoro é boa, missionário. aí faz o namoro missionário, só que a missão fracassou, né? Já no começo. E você sai da igreja. Exatamente. Então, mano, é muito louco isso. Agora, vamos caminhar aqui. Não sei quanto tempo já tem no nosso podcast. Cara, eu acho que a gente tem mais uns 7 minutinhos. 7 minutos, então dá para minutos. caminhar do meio para o fim já agora, então. A gente falou aqui agora de várias questões relacionadas a isso. A comunhão, a comunidade, a como isso se dá, como acontece, coisas boas, coisas ruins. Mas a gente olha para a Bíblia e a gente encontra tudo de forma plena e perfeita lá para a gente aprender como deve ser. Então, qual é na Bíblia a nossa referência de comunhão e comunidade? Tipo assim, olhando para o nosso roteiro, existe uma trindade aí que nos ensina muito a respeito disso. Sim ou não? Cara, pra mim, é assim, pensar, sabe quando sua mente explode assim, cara, você sempre adorou esse Deus, mas agora que você percebe que ele é comunhão, assim, né? Então, às vezes a gente trata Deus só como uma pessoa, né? Deus é uma pessoa ali. Mas quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo quem é Deus, assim, e claramente é impossível definir Deus, mas a partir da sua revelação, a partir da Bíblia, a partir da natureza, a partir de Jesus Cristo, a gente tem algumas evidências de quem Deus é, né? E Deus é trino, Deus é comunhão, Deus é comunidade. Isso faz muito sentido, porque a Bíblia vai nos dizer ali da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, rapidamente, são 3 pessoas diferentes em um único Deus. Então, poxa, Deus são 3 pessoas diferentes que vivem em eterno amor. Então, o que nos dá o direito de sermos diferentes e não viver em eterno amor se nós somos criados à imagem e semelhança desse Deus? Então, claramente é o pecado, né? Então, se existe alguma dificuldade de se relacionar com o outro, não ache que isso é bobeira do outro. Ah, o santo não bateu. Não é pecado, é pecado. O que gera dificuldade de relacionamento é o pecado. A gente precisa aceitar isso para poder receber a graça de Deus para que os nossos relacionamentos também sejam restaurados. Então, comunhão, comunidade tem a ver com Deus, que é comunhão e que é comunidade. Fala mais aí pra gente, que eu sei que você quer falar. E assim, a gente vê isso claramente no Gênesis 1 e 2, ali, onde Deus, em toda a sua infinita sabedoria, criador de tudo, ele simplesmente decidiu criar o ser humano para conviver com ele, sabe? Deus não falou, eu vou criar tudo isso aqui vai ser só para mim. Não, eu quero ter um momento de comunhão, eu quero ter um momento de conversa com a minha criatura aqui, né, que é Adão e nós. Então eu vejo assim que desde o princípio isso está inserido dentro da Bíblia. Então um princípio que Deus deixou bem claro que ele quer algo intencional com a gente. Então isso é um plano que Deus fez através de Jesus na cruz. Não, e é maravilhoso, né, cara? Se for analisar os textos lá de início mesmo, Gênesis, tipo assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tipo, os termos usados mesmo, né? Deus está falando com quem ali? Exatamente, tipo, é louco isso. E lá em João também, o princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tá? Mano, tipo assim, não dá pra negar que existe um Deus que é 3 em 1, sabe? É inegável. É tipo ketchup, maionese misturado. Pronto, tá escrito, agora acrescenta isso aí na nossa dica aqui do podcast de hoje, entendeu? Deus é um molho maravilhoso, mano, isso aí. Ou então água, né? Estado sólido, líquido e gasoso. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua
objetividade, mas é água, em essência, é a mesma coisa. Mano, absurdo. Então, essa é a nossa referência, esse é o nosso padrão de relacionamento puro, perfeito e perene, né? Eterno, em amor. Então, a gente tem que olhar para isso e falar assim, Deus, me ajuda a ser assim, né? Porque como você falou, a gente está no chão pelo pecado, mas essa não é a última palavra. Essa não é a palavra final para nós. A palavra final para nós é que Jesus veio para redimir isso, para resolver esse problema que a gente criou. E ele resolveu. Então, Romanos também deixa muito claro isso. Nós não precisamos mais ser reféns do poder do pecado, porque ele não tem mais poder sobre nós. Cristo pagou o preço e agora nós estamos debaixo da sua graça. E nós não precisamos mais ser reféns do pecado. Então, assim, é possível ter comunhão na comunidade, mesmo nas divergências? Sim, lógico. Porque em Jesus a gente aprende isso. Em Jesus a gente aprende a como fazer isso na prática, né? Olhando para Jesus, olhando para o Pai, olhando para Deus, é como a gente encontra a resposta para isso. Agora, por que da importância disso a gente está batendo tanto nessa tecla, né? De comunhão, comunidade e tudo mais? Uma das coisas que a gente anotou aqui no nosso roteiro é que uma das coisas latentes da nossa geração é a solidão. E, cara, como resolver isso, né? Porque a gente está lutando, então, na verdade, é uma contracultura. O mundo está empurrando todo mundo para ser cada um na sua, cada um tem o seu jeito, sua opinião, né? Enfim. Como que a gente caminhar, então, nessa contracultura? Boa, quebrei, né? Baseado nas pesquisas, né? Muitos estudos indicam, muitas estatísticas indicam que cada vez mais as pessoas vivem em isolamento. E a gente tratou isso durante o podcast inteiro, que a gente é chamado para viver de uma outra forma, né? Em vez de a gente se isolar, a gente deve ir ao encontro de outras pessoas e buscar ajuda, né? Buscar uma comunidade saudável, buscar ajuda, se necessário, uma ajuda profissional, mas eu acredito ainda assim que buscando uma comunidade saudável e baseada na palavra de Deus e você centrando, deixando certa a sua fé, o foco realmente ali em Cristo Jesus, eu acho que você consegue combater a solidão. Eu falo por mim também, porque eu sou uma pessoa que quando tá ansioso eu me isolo também, eu vejo o quanto é difícil, eu vejo quanto eu perco às vezes a direção porque eu não tô olhando para as verdades bíblicas sobre a minha vida. Então, assim, é uma dificuldade, é uma luta, mas eu sei que eu não tô sozinho nesse caminho, sabe? Muitas vezes a gente se encontra isolados assim e fala, não, ninguém se importa comigo e tudo mais, aí você começa a criar aquela bola de neve e só vai problema na sua frente e tudo mais, enquanto a gente tem um Deus que andou nessa terra e morreu por nós e nos salvou. Eu me lembro muito, né, falando a respeito da solidão e da comunidade, eu lembro muito de uma conversa com um amigo, a família dele sofreu um acidente, e aí a gente conversando e tal, as pessoas perguntaram, mas quem ajudou vocês? Vocês estavam no caminho da praia e tal. E aí ele falou assim, cara, uma igreja ajudou a gente. E aí, mas vocês conheciam? Ele, não, a gente não conhecia não. Mas uma coisa eu sei, a comunidade nunca abandona. Cara, isso ficou marcado assim. Ele nem frequenta hoje igreja e tal. Mas, de fato, né, a comunidade firmada em Cristo, a comunidade que tem o senso de pertencimento, a comunidade que se preocupa com o próximo, que cumpre o mandamento de amar a Deus, de amar o próximo, não abandona. Então, se você está se sentindo sozinho aí, está nos vendo, tá aí com o coração apertado, buscando uma rede de apoio, amigos, a gente está aqui para isso, né? Nós somos o Pulse Jovens, nós somos a Igreja Red, nós somos um grupo de pessoas que queremos, né, fazer como Cristo fez, amar uns aos outros, caminhar junto e manter um relacionamento crescente com Jesus. Então, lembre-se disso, a comunidade não abandona. Amém. E falando nisso, eu acho que, tipo assim, todo mundo na vida inteira vai passar por isso. Tipo assim, se sentir sozinho, se sentir isolado e tal. E pior que é gostoso, velho. A gente gosta de, às vezes, se isolar, ficar no nosso canto. E ninguém Mas aí, mexe comigo, só né? te interrompendo, que é o lance que você falou. Por quê? Eu não quero mostrar minha vulnerabilidade. Eu não quero mostrar minhas fraquezas. Exatamente. Então, se eu tô sozinho, teoricamente ninguém tá vendo. Mas eu esqueço que existe um Deus que me conhece. Que, inclusive, é comunhão. Exato. E aí que tá. A gente fica nisso de que é gostoso e tal. Então, mano, beleza, tá me fazendo bem.
entre aspas. Porque para mim eu acho que tá me fazendo bem. Tá? No fundo não tá. Tá levando a gente pro fundo do poço, nos afastando de Deus e das pessoas. E aí entra um ponto que é por isso que a palavra de Deus é maravilhosa. Porque é a palavra de Deus, quando a gente vai se aprofundando nela, a gente entende que existe um ponto de partida nosso. A partir do momento que a gente conhece Jesus, mas Jesus quer nos levar a um próximo ponto. E depois a um próximo ponto sempre crescente. Por isso que a gente fala tanto de relacionamento crescente com Jesus. E eu ainda pontuo mais, eu falo que é um relacionamento crescente e transformador com Jesus. Porque à medida que é crescente, é transformador. Se é crescente e não tem transformação, não está crescendo. Tipo, não está se conhecendo o verdadeiro Jesus. E aí entra esse ponto que quando a gente começa na fé, talvez a gente não tenha maturidade suficiente para entender isso, de que a solidão faz mal para a gente. E aí a comunidade vem e nos abraça. E depois a gente vai amadurecendo mais, vai entendendo, opa, eu faço parte também então dessa comunidade. E aí você se envolve mais, você está mais presente. Até que você consiga também ajudar outros e envolver outros. Mas o ponto é, a partir do momento que você tem essa maturidade, esse entendimento, eu costumo dizer então que isso tem que gerar em nós 3 coisas. Primeiro, falando de relacionamento e se afastar da solidão, né? Primeiro, intenção. Eu preciso ter a intenção de me relacionar com as pessoas. Eu precisa partir de mim, cara. Eu sei que às vezes eu tô lá na bad, na solidão, e seria ótimo se alguém chegasse em mim, cara, você não tá sozinho, a gente tá com você. Mas na prática e na real, às vezes isso não vai acontecer. Às vezes as pessoas vão... Mano, quantas vezes, talvez a gente, que todo mundo já passou por isso, de você entra num lugar e sai e ninguém te percebeu. Facilmente. Entendeu? Na igreja também. Muitas vezes. Agora, por isso que eu falo da intenção. Então, assim, a Bíblia nos mostra isso, nos empurra para isso, para intencionalidade. Para eu agir de forma intencional, para eu pensar de forma intencional e para eu me relacionar de forma intencional. Então, primeiro, intenção. Eu preciso ter a intenção de me relacionar com as pessoas. Por mais chato que seja, por mais difícil, por mais que eu queira ficar no meu cantinho, na minha bed, ouvindo Marília Mendonça na minha sofrência. Segundo, a intenção vai te empurrar para proximidade. Você começa a criar proximidade das pessoas, você começa a se abrir, conhecer as pessoas, ver que o mundo tem mais cores e mais outras opiniões não só a sua, e você começa a ter mais proximidade, as pessoas começam a te conhecer também. Então, você se aproxima das pessoas. Quando você tem a intenção de se relacionar com alguém, você corre atrás, você cria meios. Ninguém te chamou para sair, tudo bem, você chama alguém para sair, para ir no Mac, para ir comer alguma coisa, para no final do culto se encontrar, sei lá. Você tem que ter a intenção e essa intenção vai trazer a proximidade de você com as pessoas, de você com a comunidade. E por último, isso vai gerar intimidade. A intenção com a proximidade gera intimidade. Porque aí você está junto do cara. Agora você sabe que, eu sei que o Nietzsche agora sabe, ele gosta de ler, ele gosta disso, daquilo, gosta de filme assim, assado. Eu sei que o Lucas gosta de comer comida assim, assado. Isso é intimidade. Você entendeu? Isso é comunidade. Quando você tem um nível de intencionalidade que te aproxima das pessoas e te dá intimidade com a comunidade. Então, mas lembre-se, isso aqui é outra dica também. Esse conceito é um conceito da palavra de Deus, da Bíblia para nós, de um caminho de maturidade com Jesus. E nesse caminho de maturidade com Jesus, é isso que a gente vai encontrar. Jesus resume muito bem a lei quando perguntam para ele assim, qual que é o mais importante? Ele fala, ame a Deus, todo o seu coração, toda a sua mente, todo o seu entendimento e tal. E ame o próximo como a si mesmo. Então ele está falando, cara, assim como você diz que ama a Deus, você tem que amar o seu próximo. Você tem que ser intencional. Você tem que ter proximidade e intimidade com o seu próximo. Entendeu? E João vai deixar isso mais claro ainda, porque se você diz que ama a Deus a quem você não vê, e diz que ama o seu irmão a quem você vê, que amor é esse? Você entendeu? Então, a Bíblia nos leva a esse caminho de maturidade para entender que a minha relação com as pessoas não é banal, não é algo banal. Não, mano, é algo que Deus fez para me salvar da minha solidão, do meu isolamento, daquilo que me afasta dele, daquilo que me afasta das pessoas. Concordam? Claro. Com certeza. Benefícios, né, que isso traz? Conexão humana. Comunidade proporciona uma conexão humana vital que pode aliviar sofrimento e solidão. As pessoas se sentem compreendidas, aceitas e amadas na comunidade. Apoio emocional e espiritual. Uma comunidade, as pessoas podem compartilhar suas lutas, desafios, receber apoio.
enfim, propósito e pertencimento, né? A comunidade das pessoas um senso de pertencimento, se valorizam, mano, quem que não gosta de chegar num lugar e ser bem recebido? Oh, que saudade que eu tava de você e tal. E vice-versa, né? É recíproco. Crescimento pessoal, espiritual, vida conforme o plano de Deus. Enfim, tudo isso a solidão rouba da gente, né? Porque a gente tipo, quer se isolar e quer E a comunidade proporciona. a comunidade. E para encerrar, então, acho que é o final mesmo, a finaleira. Conselhos, conselhos que são importantes para a gente lutar contra a solidão, contra o isolamento, né? E aproveitar o que Deus deixou para a gente de tão valioso, que é comunhão em meio à comunidade. Na verdade, eu ia dar uma sugestão para que a gente terminasse da seguinte forma. Eu acho que pode pegar esse conselho aí, que vai ser muito legal, mas a gente resumir esse podcast em uma frase. Boa. Como seria o resumo para você desse podcast em uma frase? Boa. Tô pegando seu lugar de apresentador e te Não, entrevistando. Mas você fez a pergunta para mim agora. E aí, como que seria? Cara, eu acho que eu termino, porque assim, a resposta disso não é simples, tá? E não é. Tipo assim, por quê? Porque a resposta não é bíblica. Simples assim. Pra gente, de fato, usufruir tudo disso que Deus deixou pra gente como benefício do que Ele conquistou na cruz pra nós, que é a comunidade, mano, a gente precisa aprender da Bíblia, aprender a amar esse Deus com toda a nossa força, nosso entendimento e tudo mais. E amar as pessoas, né, que é o que desemboca. Agora, eu terminaria e resumiria esse podcast numa pergunta. Como nós seríamos, espiritualmente, mentalmente falando, né? Como nós seríamos se nós dessemos o devido lugar à comunidade que Deus formou nas nossas vidas? Aonde a gente poderia chegar? O que a gente poderia conquistar? O que a gente poderia fazer? Quantas pessoas a gente poderia abençoar? Eu acho que o resumo para mim é isso, é uma reflexão a respeito de talvez o quanto a gente está desperdiçando aquilo que Deus conquistou por nós, sabe? Legal. E você, Nietzsche, qual que uma frase impactante, assim, resumindo tudo que a gente conversou? Uma coisa, Momento do insight. Vai. uma coisa A voz que- do povo, a voz de Deus. Misericórdia. Mas uma coisa que eu acho que prática, assim, é o id. Jesus não chamou a gente pra ficar parado e esperando. Jesus chamou o id e faça discípulos, e ajude as pessoas, id e pregue o evangelho e tudo mais. Então, se a Bíblia nos chama pra viver em comunhão e comunidade, a gente tem que ir, a gente não pode ficar parado. Então, acho que eu resumiria dessa Boa. forma. Eu resumiria, eu li essa frase numa camisa de um amigo meu e diz o seguinte: o homem é solidão, mas Deus é comunhão. Então, eu acho que é isso, assim, nós, dependendo da gente, dependendo do nosso ego, do nosso eu, nós vamos tender à solidão. É porque é mais, como o Felipe falou, é mais confortável, mais gostoso ali, eu não preciso me mostrar fraco para ninguém. Mas em Cristo há comunhão. Então, se o homem é solidão, Deus é comunhão. E que nós possamos encontrar esse Deus através da comunidade. E que nós possamos também ser luz para as pessoas que estão aí se perguntando se existe vida além da solidão. Existe, e a vida em Jesus Cristo. Existe, cara. Senão a gente não precisava de três pra fazer esse podcast. Exatamente. Deixar só o Nietzsche, que é o cara mais inteligente e com mais cabelo da mesa. E com o nome de filósofo. Por enquanto, porque meu cabelo tá caindo. Cara, Boa. beleza. Então chegamos ao Show. final do nosso podcast. Esse episódio foi fantástico. A gente conversou, podia falar muita coisa ainda, né? Tinha muita coisa. Mas acho que foi um bom tempo pra gente refletir. Boas coisas a gente falou aqui, né? E o assunto de hoje a gente tratou então sobre isso, da comunhão, da comunidade, da importância, né? Do que isso traz significado para nós, de como a gente enxerga isso em Jesus, como a gente enxerga isso em Deus, através da Trindade, se relacionando de forma perfeita, plena, né? E como isso impacta as nossas vidas positivamente, né? Nos salva da solidão. Cara, eu senti falta de momentos de propaganda, assim, todo podcast tem. E eu sei que você pula, mas não pule essa parte. Se você ainda não fez a sua inscrição para os pequenos grupos, para o voluntariado, vai lá no Instagram da Rede. Da Rede não. Pô, você tá Do falando Pulse sobre Jovens. grupos de inscrição, achei que você falou da Insider. Insider, patrocina nós, por favor. McDonald's também. McDonald's. Mas corre lá no Instagram do Pulse Jovens, @Pulse Jovens, clica no link,
e garante sua vaga lá para que você possa colocar em prática tudo que a gente falou aqui. Então é a propaganda. Se vocês quiserem fazer alguma propaganda aí, fica à vontade. É o momento. Assista o nosso podcast. Se Sim. você assistiu até aqui, escreve aí nos comentários bolinha. A gente vai saber. É a que você- senha, né? É a senha, tá bom? Sério, mas compartilha com a galera aí. Talvez se esse assunto foi bom para você, pode ser bom para outras pessoas também. Então, por favor, compartilha com todo mundo. Ajuda a gente aí a espalhar essa mensagem e criar uma comunidade maior ainda, né? Para pessoas que querem também ouvir a respeito de Jesus, enfim. Por favor, curte aí o nosso canal e tudo que a gente posta aí nas redes sociais e compartilha com todo mundo, tá bom? Nietzsche, sua vez. Só quero agradecer, fazer igual a Assembleia, obrigado pela oportunidade e que vocês possam crescer no relacionamento crescente com Jesus. Isso aí. Tá bom, então. Show, Nietzsche foi mais crente, né? Resumiu. Boa, valeu, gente. Obrigado. Então, agradeço você que nos assistiu aí. Por favor, digita bolinha lá, né, nos comentários e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu. gente. Roda a vinheta.